graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e para as irmãs. E a graça e a paz do Senhor Jesus para o Brasil, para as famílias brasileiras. E também a graça e a paz do Senhor Jesus para as nações. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo escreveu assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja que Paulo era um homem que perseguia os discípulos, ou seja, os apóstolos e discípulos. Ele perseguia e também mandava prender até matar. Ele participou da morte de Estevão, estava ali quando aquele homem foi perseguido por causa do Evangelho e foi apedrejado. E aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, num determinado momento, disse: eis que vejo os céus abertos. Paulo era um homem muito inteligente, fiel aos seus princípios, ao princípio da lei, aos sacerdotes da época. Creio que Paulo ficou pensando, como aquele homem disse que viu os céus abertos? E Paulo consentiu a morte de Estevão. Mas Paulo se converteu ao Senhor de uma forma extraordinária. Eu vou ler em Atos 9, versículo 3 em diante. Veja, um perseguidor passou a ser perseguido. Ele tornou-se fiel a Deus, fiel ao Senhor Jesus Cristo, levando o Evangelho às nações. Paulo seguia para Damasco para perseguir e prender os cristãos. E pegou carta dos sacerdotes e foi autorizado para isso. Mas no caminho perto de Damasco, ele subitamente foi cercado pelo resplendor de luz dos céus. Então, um resplendor de luz cercou o apóstolo Paulo, bem perto de Damasco. E caindo em terra, Paulo caiu, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não tinha essa experiência. Paulo era um homem que executava a lei, um homem que era bem preparado, conhecia a lei ao pé da letra, era um homem de confiança dos sacerdotes, mas Paulo não tinha essa experiência sobrenatural com Cristo. E Paulo disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Foi uma experiência extraordinária, não é? Duro, Paulo, é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, duro é tu resistir o poder de Deus. Então, resistir o poder de Deus não é um bom negócio, porque a pessoa vai ter problemas. Na linguagem popular, ele vai se ferrar mesmo. Se resistir a Deus, ou tentar mudar os procedimentos do Senhor, ou fugir da sua orientação, a pessoa entra em pecado. Mas o pecado está aí, batendo a porta, e todo dia entra na mente das pessoas e as pessoas vão seguindo. Porque a própria cultura desta terra, as convivências, os relacionamentos, cercaram a mente da pessoa e cauterizou o entendimento. E a pessoa não percebe, não tem o discernimento dessa palavra e também não se aproxima dela. E aí a pessoa vai de abismo em abismo. E ele pode ter problemas se não se arrepender dos seus pecados. Então, sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, ficou logo tremendo, porque o poder de Deus é muito impactante.
É forte o poder do Senhor, e Paulo tremeu. Quem não tremia, tremeu. E disse: Senhor, o que queres que faça? Foi uma decisão imediata, não é? Paulo, que era quem ia perseguir, ele disse: queres que eu faça o quê então? Quer dizer, ele mudou o sentido, mudou a sua decisão. E Jesus disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, ou seja, não viram o clarão, a luz que veio do céu. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E Saulo foi cheio do Espírito Santo de Deus e começou a anunciar as boas novas do Senhor. Por isso ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele não conhecia Cristo e conheceu. Por isso receber um presente nesta terra é muito bom. Receber uma boa notícia, rever um amigo do coração, uma pessoa querida, é motivo de alegria, a pessoa se alegra. Mas receber Jesus é acima de tudo isso. Ele dá a mim e a você o prêmio da salvação e as riquezas celestiais. Então, receber a Cristo é uma alegria muito grande, porque você recebe o Senhor dos Senhores. Você recebe o Príncipe da Paz, o Senhor dos Exércitos, o maior de todos, o que detém todo o poder nos céus e na terra. Então você recebe a autoridade máxima de toda a existência. Quando nós somos convidados para uma reunião, que ali está políticos importantes, ou seja, políticos que se destacam, ou que participamos de uma reunião, de um congresso onde tem pessoas intelectuais, palestrantes, etc., nós nos sentimos valorizados. E ali saímos alegres, porque fomos reconhecidos, pelo menos convidados para esse evento. Agora imagine se você for convidado para um evento de Cristo, que é estar com Ele, sendo processado por Ele, trabalhado por Ele. É motivo de muito maior alegria. E Paulo nos trouxe essa mensagem para fortalecer a nossa fé, porque nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Dos anos 80 para trás, o Evangelho estava sendo propagado no Brasil. Mas nos anos 70, 60, quem aderia a essa palavra e que servia a Cristo, ele era, de certa forma, discriminado, deixado de lado, porque a força deste mundo envolvia as pessoas em relações, em procedimentos, em ações, em contaminações de pecado. E as pessoas estavam bem entre elas e conviviam e se relacionavam muito bem. Mas as pessoas cristãs evangélicas daquela época, entendo eu que a maioria tinha pouco conhecimento e pouca ousadia, mas eles eram dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é todo poderoso. Eu penso que a partir dos anos 80, 90, 2000 e até hoje, o Evangelho propagou-se com muita força. Deus levantou pessoas com conhecimento, cheio de dons espirituais, de forma que o Evangelho hoje no Brasil, ele é muito respeitado. Porque existem mensagens que são muito esclarecedoras. E as pessoas têm acesso, principalmente hoje nas redes sociais. E Paulo, depois da conversão, Paulo só queria Cristo. Ele dizia: olha, para mim viver é Cristo. E para mim morrer é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Eu conheço o prêmio e a coroa que receberei. Isso é fé.
E o exercício da fé não é muito fácil, não. Tem hora que a nossa fé hesita, dá um amarelão na nossa fé. E nós pensamos, será se Deus não está cumprindo com a palavra dele em relação à minha vida? E de repente a gente pensa, mas Deus não falha. É provável que Ele está me preparando, mas Deus não falha. É Deus presente. Ele está presente em todas as coisas que Ele criou, em todas as coisas geradas. E nós vamos exercitando a nossa fé. Quando dá o amarelão, de repente nós reanimamos, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. E o apóstolo Paulo seguiu a sua trajetória. Seguiu a sua trajetória sem hesitar. E em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículo 13 e 14 está assim: irmãos, isso o apóstolo Paulo falou. Quanto a mim, Paulo falando, não julgo que haja alcançado. Quer dizer, Paulo procurava ser humilde. Ele era cauteloso. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Então veja que Paulo virou a página do seu passado. A perseguição, as prisões, os maltratos. Paulo virou tudo, deixou tudo para trás, ele virou a página. Pois bem, você, quando se converte a esse evangelho, chama-se conversão mesmo, é converter-se, é vir para cá, observar a palavra do Senhor. Você deixa para trás todo o passado, as coisas velhas passaram. De forma que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas as lembranças desaparecem? Não, as lembranças ficam desativadas. Mas em vez de quando uma é ativada. E quando essa lembrança é ativada, que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós sentimos vergonha, decepção, às vezes até angústia, porque a vergonha, ela quer alcançar a pessoa por causa do passado, e nós ficamos angustiados quando reagimos para apagar aquela lembrança, porque ela é passada. Então, para nós, aquela lembrança não serve, mas fica a marca. Os pecados são perdoados, mas ficam as marcas do pecado. A pessoa comete alguma coisa grave, ele prossegue, vira a página, Deus perdoa o pecado, mas ficam as marcas e ficam as lembranças desativadas. Mas em vez de quando vem, não sei quem ativa essa lembrança, se é o cérebro involuntariamente. Por isso não é pecado, porque só é pecado quando nós planejamos. Quando nós não planejamos, o pecado não é nosso. Possamos dizer que seja um fenômeno da mente. Então nós precisamos saber lidar com a nossa mente. Aliás, eu tive pensando a respeito da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa inteligência, a inteligência que construímos. Nós devemos cuidar com todo o zelo da nossa memória, da nossa mente. Nós não podemos deixar que o lixo penetre na nossa memória, para a gente ficar digerindo aquilo e ficar remoendo coisas que não agradam a Deus. Então, vamos filtrar aquilo que é bom, deixar penetrar na nossa memória somente aquilo que é bom, aquilo que não contamina a nossa memória e nem também a nossa alma e nem também o nosso espírito. E Paulo falou assim: o justo viverá da fé.
o justo viverá da fé. Mas é assim. Nós cremos e nós esperamos. Quando nós cremos, nós geramos esperança. Mas se nós desistirmos de crer ou desistirmos de gerar esperança, nós não vamos alcançar bem algum. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos gerar a fé. E a fé é um dom. Deus dá o dom da fé para nós. Mas nós desenvolvemos esse dom. As coisas do dia a dia, as necessidades, as perseguições, as assolações, os desastres, tantas coisas ruins estão acontecendo no Brasil e no mundo agora com essa guerra da Ucrânia. Nós já estamos vendo coisas terríveis que essa geração nunca tinha visto, a minha geração nunca tinha visto. Porque eu sou depois da Segunda Guerra Mundial. E o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, tem seguido uma direção, apesar dos conflitos ideológicos e políticos e dos interesses de cada nação. O mundo tem trabalhado para produzir conhecimento, produzir bens de consumo, para ter uma sociedade equilibrada. Então não cabe guerra dentro dessa consciência da humanidade atual. Não cabe guerra. Não cabe desastre, porque a maioria das pessoas pensam para o bem. E entre essa maioria, uma grande parte ainda anda distante desse evangelho. Então, o justo viverá da fé. E eu tenho explicado ao longo das gravações que eu faço sobre justo, mas eu vou repetir de novo para ficar bem firmado. E quando falo o justo viverá da fé, alguém fala, mas eu não sou justo, eu sou pecador. Sim, você tem a natureza pecaminosa, mas você não anda pecando, você anda evitando o pecado. Mas se ele vier, você rejeita e Jesus Cristo te justifica, por isso que você é justo. Quando ele justifica, a pessoa fica zeradinha, sem problema, sem marca, sem mancha, sem nada. Porque ele justificou. E foi lá na cruz do Calvário que iniciou-se a justificação de Cristo para nós. Então, nós somos justos. Você é justo. E quem tem pecado, se arrepender e pedir perdão a Deus, também passa a ser justo. Portanto, vamos participar da família dos justos. Mas o justo viverá da fé. Também repetindo, tenho falado nos estudos que eu tenho gravado, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então, a primeira parte A é fácil, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Essa parte é mais fácil de cumprir. Mas quando chega na certeza das coisas que não se vê, ah, meu Deus, é como um voo, né? Um voo dá medo, um voo é inseguro. Quando nós entramos num voo, a gente não sabe se nós vamos aterrissar, o que vai acontecer. E a gente clama a Deus para que aquele voo seja bem sucedido. Um voo traz incertezas. E muitas vezes nós temos incerteza dentro da nossa fé. Nós cremos, mas geramos incerteza. Mas nós precisamos tirar a impureza da incerteza para poder agradar a Deus. Então é assim, venha o que vier, eu confio no Senhor. Eu acho que tem que ser assim. Venha o que vier, eu preciso ter os cuidados e confiar no Senhor. Aí sim nós podemos agradar ao Senhor. Mas nós temos que ter cuidado com as incertezas. E acontece com todos nós. Eu estou falando do que aconteceu comigo e acontece. E é possível que acontecerá. Mas eu já tenho o antídoto para as incertezas. Quando ela vier, eu já procuro tirá-la, porque eu sei, eu tenho a consciência, eu tenho o conhecimento, eu gerei esse entendimento de retirar as incertezas.
E Paulo foi um exemplo extraordinário para nós. E prosseguindo, ele disse assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Amigo, mentir e enganar, isso irrita a Deus, porque é contra a verdade de Deus. E a Bíblia diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre tudo isso. Então o que nós precisamos fazer é não mentir, é não falsificar nem adulterar, e não fazer nada que desagrade a Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós agradamos a Deus, nós somos fortes. Nós somos fortes porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo escreveu cartas extraordinárias, nesse caso aos romanos, para fortalecer aos judeus, aos gregos, aos gentios, a igreja de hoje. E nós precisamos seguir nessa jornada cristã, através dessa palavra, para que nós sejamos bem-sucedidos e para que em nós haja paz na nossa consciência. Assim devemos prosseguir. Fiquem com Deus.